Boa noite, queridíssimos alunos do YouTube. Vamos agora para o tema de hoje, tema muito especial, a Cabala da Inspiração. Todos nós queremos estar inspirados, todos nós queremos estar iluminados, todos nós queremos luz na nossa vida. E quando se fala de inspiração, se fala também de educação. E é isso que eu quero falar um pouco hoje, que um verdadeiro educador, não apenas um professor, mas um educador. Educador dos filhos, educador dos amigos, educador da comunidade e principalmente educador de si mesmo. Hoje a gente vai aprender como educar a si mesmo, que é o mais difícil de tudo. Porque para educar os outros, a pessoa, em primeiro lugar, precisa se educar. Ele precisa ter inspiração. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema. Prestem bem atenção. Nessa semana, nós lemos na Torá sobre leis de pureza e impureza. Muita gente pensa que quando se fala as palavras pureza e impureza, estão se referindo à pureza e impureza material. Porém, não. Como se fala no português moderno. Só que não. Quando você fala na Torá sobre Tahará e Tumá, pureza e impureza, você está se referindo a um universo paralelo, um mundo metafísico, que ele está acontecendo paralelamente com a nossa vida e que nós não temos a capacidade de compreender e muito menos de sentir o que ocorre nesse mundo. Vocês estão me entendendo ou eu já estou brisando demais? Espero que eu esteja brisando demais e que vocês estejam entendendo. Mas se não, a alma está entendendo com certeza. Esse universo paralelo, ele se chama o mundo espiritual. A Torá acredita no mundo espiritual. O judaísmo acredita numa vida espiritual que ela acontece paralelamente com a nossa vida terrena, com a nossa vida física. Por isso, muito do que acontece na nossa vida, muito do que acontece no nosso dia a dia, muito do que ocorre nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano, e nós não conseguimos entender, tem a ver com uma outra realidade que ela está acontecendo paralelamente com a nossa realidade. Está entendendo, Fabinho? Vou explicar melhor. Existem regras do mundo material. Existem leis da física, existem leis da química, existem leis da matemática. Você tem a lei da gravidade, você tem a teoria da relatividade, você tem a física quântica. Da mesma forma, o mundo espiritual, ele tem as suas maneiras, ele tem as suas regras, ele tem os seus limites, ele tem as suas condutas. Muitas vezes uma pessoa fala, mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo planejado, eu fiz tudo à risca, por que minha vida não está dando certo? Por que não funcionou? Por que eu não tive sucesso? Diz a Torá, você está esquecendo que essa realidade que nós vivemos é 1% do cenário, apenas usando um número simbólico, figurativo. É 1% da realidade. Os nossos 5 sentidos não têm a capacidade de captar a realidade como um todo. Eles captam apenas a superficialidade da vida, a superficialidade do mundo, o lado externo, a casca, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que os ouvidos podem escutar, aquilo que o cheiro
O olfato vem em nosso nariz, o nosso paladar, o nosso tato. Porém, a nossa alma, que alguns ainda não acreditam nela, ela capta a essência da vida, o invisível aos olhos. Vocês estão entendendo? A Torá fala sobre essa realidade. Existem muitos tratados do Talmud que eles falam sobre essas leis de pureza e impureza. Por exemplo, na nossa paraxá nessa semana, a Torá proíbe um kohen, um sacerdote, de ter qualquer contato com um corpo de uma pessoa falecida, um cadáver. Um kohen, que ele podia e devia trabalhar no templo sagrado, ele não podia tocar num corpo morto. Não porque o corpo morto é sujo, Deus nos livre. Não porque existe algum tipo de impureza material, mas existe um aspecto espiritual da vida que nossos olhos não conseguem enxergar, mas que a Torá nos dá as diretrizes para você viver de acordo com essa realidade metafísica, com esse mundo cabalístico. Isso é a Cabala. A Cabala nada mais é do que a alma do mundo, o espírito da vida, o lado místico da Torá. Nesse mandamento, nessa proibição do sacerdote se impurificar, a Torá diz uma redundância. Vocês sabem o que é uma redundância? Quem aprendeu na aula de português sabe que nós não podemos cometer redundâncias na nossa fala e muito menos na nossa escrita. E uma redundância quer dizer uma repetição. A Torá é minuciosa em todas as suas palavras, em todas as suas vírgulas. Por que a Torá comete aqui uma redundância? A Torá fala, o início da porção semanal, Emor el Kohanim benei Aharon ve'amarta alehem. Fale aos sacerdotes filhos do Aharon, que era o irmão de Moisés, e diga a eles. Aqui tem uma redundância. Fale e diga. Por que essa repetição? Uma pessoa normal falaria, tá bom, a Torá está enfatizando, a Torá está repetindo. Não. Não tem palavras extras na Torá. Não tem termos adicionais na Torá. Diz Urashi, comentarista mais clássico de toda a Bíblia, de toda a Torá. Lehazir gdolim alaktanim. Sabe por que a Torá cometeu essa redundância? Para advertir os mais velhos sobre os mais jovens. Olha que bonito. A Torá não tem redundância, não tem repetição. Os mais velhos devem dizer aos mais jovens. Os pais são responsáveis pelos filhos. Os professores são responsáveis pelos alunos. Aquela pessoa que sabe alguma coisa é responsável por aquela pessoa que ainda não aprendeu. Pode parecer um slogan, pode parecer apenas uma frase bonita, mas não. Talvez isso seja a base do judaísmo. Com certeza é um dos princípios mais fundamentais da nossa fé. Muita gente no mundo de hoje pensa que ser uma pessoa boa significa não invadir a privacidade do outro. Já sou uma pessoa ótima. Não mato nenhuma formiga, eu não mato nenhuma mosca. Uau! Eu sou o máximo. Muita gente no mundo de hoje preza a liberdade. Qual é a definição de liberdade? Eu posso fazer tudo, contanto que não invada a liberdade do outro, que não atrapalhe a liberdade do outro. Isso é ser uma pessoa boa. Vem o judaísmo e fala:
Se você é uma pessoa que passou 120 anos, graças a Deus, e você chega lá no céu, ou você chega para si mesmo, e você fala, Dudu, o que você fez? Cada um só pode falar para si mesmo, não pode cobrar dos outros. Dudu, o que você fez na vida? Eu fui uma pessoa ótima. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não bati em ninguém. Sabe o que fala o judaísmo? Deus vira para você e fala, Shkoyach, parabéns, você não precisava ter nascido. Eu te mandei no mundo para você não matar ninguém. Eu te mandei no mundo para você não encher o saco de ninguém. Desculpa o termo. Eu te mandei no mundo para você ficar no teu quadrado autossuficiente e achar que sendo uma pessoa passiva, a vida valeu a pena. Esse é o erro do mundo moderno. Vem a Torá milhares de anos atrás e fala, não, Leazir Gdolim Alaktanim. Você sabe o que é educação? Você sabe o que é viver? Um é responsável pelo outro. Claro que tem que ter modos, claro que tem que ter respeito, claro que tem que ter liberdade de expressão, mas uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa indiferente, uma pessoa que não se move com a dor alheia, com a ignorância alheia, e ele acha que ele é uma pessoa boa, diz a Torá, não. Frieza não, indiferença não, de jeito nenhum. Como já dizia a frase célebre de Albert Einstein, um judeu não ortodoxo, físico, cientista, porém um grande filósofo entendedor da natureza humana. Uma das frases mais célebres, mais bonitas, na minha opinião. Disse Einstein, o mundo não é destruído pelas pessoas más. Ele é destruído pelas pessoas boas, que assistem e não fazem nada. Eu vou repetir. O mundo não é destruído pelas pessoas más. Porque uma pessoa, entre aspas, ruim, não existe pessoa ruim pela natureza. Uma pessoa que está numa situação ruim, seja pela educação que ele teve, seja pela natureza dele, seja pelo instinto dele, seja porque falta um parafuso, seja porque falta amor, ele está inconsciente, ele é ignorante, ele não sabe o que fazer. Mas uma pessoa do bem, entre aspas, uma pessoa que sabe da verdade, uma pessoa consciente, que está assistindo, mas está indiferente, mas está no quadrado dele, mas está passivo, ele é o culpado, ele é o responsável, porque ele podia fazer alguma coisa, porque ele sabe o que ele deveria fazer. A Torá há milhares de anos falou isso. Quem sabe tem que ensinar quem não sabe. E quando a gente fala sabe, não é apenas intelectualmente, é emocionalmente. Tem muita gente que aprendeu religião, tem muita gente que aprendeu os valores corretos em casa, tem muita gente que sabe, mas na verdade ele não sabe, porque ele tem algum trauma muito forte, porque ele tem alguma decepção muito forte, porque ele passou dificuldades na vida, então ele não sabe. Ele acha que ele sabe, mas ele não sabe. E a missão de quem está bem emocionalmente é de ajudar quem está mal psicologicamente, emocionalmente. Essa foi uma das grandes novidades do nosso querido Rebbe de Lubavitch. Quando há 70 anos, praticamente, após o Holocausto, a maior perda física e espiritual do povo judeu, quando as pessoas tinham vergonha de falar no mundo eu sou judeu, as pessoas tinham vergonha de cumprir os mandamentos da Torá e do judaísmo,
E as pessoas se juntavam em pequenos grupos, nos Estados Unidos, em outros países que aceitaram judeus, e falavam: vamos ficar pequeno, vamos pensar pequeno, vamos se unir. Falou o Rebbe: não, o judaísmo é grande, o judeu é grande, se espalhem pelo mundo, comecem novas comunidades no Brasil, na China, na Índia, na Argentina, até na Argentina, em todos os lugares do mundo. Outros rabinos contemporâneos do Rebbe falaram: Rebbe, o que é isso? Olha o que o nosso povo já passou. Olha as tragédias que passaram pelo nosso povo. Deixa todo mundo ficar juntinho. Deixa todo mundo se proteger. Fica na bolha. Disse o Rebbe: não. Sabe quantos judeus espalhados pelo mundo não sabem da sua herança? Não sabem do seu DNA espiritual? Não sabem o que lhes pertence? Você acha que você tem o direito de sentar confortável, no bem bom, tranquilo, e falar: eu sou uma pessoa religiosa, eu salvei minha família, eu salvei os meus próximos? Aqueles judeus que não querem ser religiosos, aquelas pessoas que não querem seguir os valores profundos da Torá, o problema é deles. Disse o Rebbe: não. Se um judeu não coloca tefilim, o problema não é dele, o problema é teu, porque você coloca tefilim, você coloca os filactérios, aquele objeto que os judeus usam para rezar todos os dias. Você sabe da importância, certo? Se um judeu não está colocando tefilim, é como se você não estivesse colocando tefilim. Se um judeu não está cumprindo o Shabat, é como se você não estivesse cumprindo o Shabat. Se um ser humano não está cumprindo os 7 princípios universais da Torá, é como se você não estivesse cumprindo. Porque quem sabe é responsável por quem não sabe. Isso é Leazir Gedolim Alaktanim. E o Rebbe fez uma revolução. As pessoas tinham medo. Mas hoje a gente vê que esses shluchim, esses emissários que se espalharam pelo mundo inteiro, se preocupando com as almas que estavam confusas, com as pessoas que estavam longe de sua herança, são pessoas que tiveram um sucesso tremendo e não apenas aproximaram os outros, mas se iluminaram muito mais. Com essa introdução, Lechaim a todos. Vamos respirar um pouquinho, que o Rabino está perdendo o ar. Galera, 3 lugares da Torá menciona-se essa frase. Acho que uma vez eu já falei isso para vocês e hoje eu quero olhar isso de uma forma mais profunda. Leazir Gdolim Alaktanim. Eduque quem sabe menos do que você. Isso aparece nas leis de pureza e impureza. Caso número 2, proibição de comer sangue. A Torá, ela proíbe você ser um vampiro. Pela Torá, não pode beber um copo de sangue. Eu sei que isso não está muito na moda, mas quando a gente fala comer sangue, significa que a pessoa, ela não deve ingerir o sangue, mesmo da carne. Por isso, de acordo com a Halachá, com a lei judaica, nós salgamos a carne 3 vezes antes de cozinhar, para extrair todo o sangue da carne. A Torá repete isso 3 vezes no mesmo versículo. Não coma o sangue. Dizem nossos sábios, para advertir os mais velhos sobre os mais jovens. Caso número 3, proibição de comer vermes rastejantes. A Torá, nas leis alimentícias, na dieta sagrada da Torá, além de proibir alguns animais, como porco e outros animais, além de proibir a ingestão de carne com leite, a Torá proíbe veementemente comer qualquer tipo de vermes, insetos,
bichinhos, como se fala em português. E essa proibição, aparentemente, é mais grave do que outras proibições alimentícias. A Torá repete isso várias vezes. E o linguajar da Torá é Al teshaktsu et nafshoteichem. Não abominem as suas almas. A Torá considera algo abominável comer vermes. Hoje em dia você viaja para a China, para a Tailândia, quem já foi, tem feiras que você tem lá um churrasquinho um pouco diferente, você tem espeto de besouro, de minhoca, de barata. Isso virou normal, a Torá proíbe. Eu pergunto para vocês, meus queridos alunos do Facebook, meus queridos alunos do YouTube, meus queridos alunos do Instagram, meus queridos alunos do Espaço K. Por que justo nesses 3 lugares das 613 mitzvot da Torá, dos 613 mandamentos da Bíblia, a Torá escolheu 3 lugares para ensinar educação? O que é educação? A Torá resolveu ensinar em 3 casos muito raros: que um sacerdote não pode tocar no morto, que uma pessoa não deve ingerir o sangue e que uma pessoa não deve ingerir vermes. Só um parênteses, dessas 3 mitzvot, nós deduzimos que isso vale para todo o judaísmo. Isso é válido para todo o judaísmo. Qualquer conceito judaico, a pessoa, ela deve ensinar aquele que sabe menos. Porém, por que a Torá escolheu ensinar isso justo nessas 3 mitzvot? E agora eu quero contar um grande segredo para vocês, prestem bem atenção. Galera, prestem bem atenção, foco no foco agora. Foco no foco. Eu vou contar agora para vocês um grande segredo. Após o falecimento do nosso querido Rebbe, há 25 anos atrás, que nós não temos mais contato físico com a presença do Rebbe, obviamente o Rebbe continua liderando espiritualmente a nossa geração. Mas há 25 anos, quase 25 anos, Gimel Tammuz, a data do passamento do Rebbe, muitos alunos e discípulos do Rebbe entraram na sua sala sagrada e descobriram cadernos do Rebbe pessoais. E a dúvida era: pode ler ou não pode ler? Por um lado, quem somos nós para lermos os cadernos do Rebbe? Por outro lado, se eles estão lá, isso se chama, no mundo hassídico, no mundo místico, um Chassidish Gneive, um roubo hassídico. Existe esse conceito. É um roubo, mas é um roubo hassídico, um roubo espiritual. Os alunos do Rebbe não resistiram e eles abriram os cadernos do Rebbe e eles leram explicações da Torá místicas, profundas, que o Rebbe não tinha revelado durante a sua vida. Galera, presta atenção nisso. O Rebbe deixou escrito no seu caderno aquilo que nós chamamos de Reshimot. Aula. Tá bem-vinda, pode participar. Camille, seja muito bem-vinda. O Rebbe deixou escrito explicações sobre a Torá que nunca tinham sido reveladas antes. E aqui ele traz uma explicação que eu quero revelar hoje para vocês. Escreve o Rebbe, em palavras muito resumidas, que os seus discípulos precisaram deduzir e entender das poucas palavras o que o Rebbe quis dizer. A Torá está nos ensinando aqui o que é educação. Sabe por que a Torá ensinou educação justo nesses 3 casos? Porque nesses 3 casos, você poderia pensar que não adianta educar, que não adianta ensinar, que não adianta falar. Vamos ver resumidamente por quê. Caso número 1, é uma questão de fé.
Pureza e impureza, como eu falei no começo da aula, é algo metafísico. É algo suprarracional. Desculpa. É algo espiritual. Não dá para entender. Fé é uma coisa que ou a pessoa tem ou ela não tem. Existem pessoas extremamente inteligentes que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam na Torá. Existem pessoas mais simples, acreditam em tudo, e vice-versa também. Será que dá para transmitir fé? Será que é possível ensinar algo suprarracional? Fabinho, eu posso te ensinar matemática, eu posso te ensinar física, eu posso te ensinar a tabuada, eu posso te ensinar a escrever, eu posso te ensinar as leis da Torá, eu posso te ensinar todo o Talmud, mas eu não posso te ensinar a ter fé. Fé é algo metafísico. Então alguém poderia pensar, quando chega numa questão de fé, não tem educação, não tem transmissão. Caso número 2, sangue. Diz Urashi, baseado no Midrash, que são os bastidores da Torá. Sandra, welcome, seja muito bem-vinda à nossa aula aqui no Facebook. Graças a Deus, Baruch Hashem, bombando aqui nossas mídias sociais. Lechaim, lechaim a todos, queridos alunos do Espaço K. Lechaim. Diz a Torá, não pode comer sangue. Por que a Torá repetiu 3 vezes que não pode comer sangue? Sabe por quê? Hayu bnei Israel shtufim bedam. O povo judeu era viciado em sangue. Existem vontades, mas existem vícios. Um vício é quando a pessoa está obcecada, quando a pessoa está mergulhada, quando a pessoa não consegue pensar em nenhuma outra coisa. Prestem bem atenção. O povo judeu era viciado. Existem algumas atividades na vida que elas podem causar um vício. Elas podem causar uma dependência. Por exemplo, vou pegar uma coisa do mundo de hoje. Tem gente que é viciado em sushi. Na minha opinião, sushi é um vício. Por quê? Lógico que você pode gostar, mas tem gente que fala, eu preciso comer sushi 5 vezes por semana. Pode ser um vício saudável. Pode ser um vício saudável. Porém, diz a Torá que naquela época, assim como tem pessoas hoje em dia, existem seres humanos que são viciados no sangue da carne. Tem gente que precisa comer um churrasco, um rodízio, fogo de chão, para quem não é kasher. Pela Torá não pode. Porém, tem carne kasher também. Diz a Torá, o povo judeu ele era viciado em sangue. Quando você é viciado em alguma coisa, pode ser comida, pode ser drogas, Deus nos livre, pode ser outras atividades e principalmente, vamos falar do mundo atual, celular. Hoje tem estudos que as pessoas, 40% da juventude atual é viciada em celular. Isso não é uma brincadeira. Eu só estou fazendo um parênteses. Isso não é uma brincadeira. Quando você fala que algo virou um vício, não é apenas uma vontade muito forte, um desejo intenso. Isso é bom. Isso é saudável. Vício. Sabe como se chama vício em hebraico? Quando você fala que uma pessoa está viciada, você fala mahur. Mahur em hebraico quer dizer vendido. A pessoa está vendida para aquele objeto. A pessoa está vendida para aquela pessoa. A pessoa está vendida para aquela atividade. Quando ele vira vendido, ele virou um escravo. Ele vira um objeto do seu próprio prazer. Quando as pessoas e os educadores, psicólogos de hoje dizem que a maioria, não a maioria, mas grande parte da juventude está viciada em celular, quer dizer que hoje tem mecanismos do cérebro, que a neurociência já estuda, que eles são ativados através dos botões do celular, que a pessoa ela tem falsas ilusões que certas coisas estão acontecendo na vida dele, mesmo que elas não estão acontecendo.
E isso causa uma dependência. Não é o tema de hoje, já falamos sobre a cabala da tecnologia, mas estou trazendo apenas um exemplo de um vício. O que acontece? Quando uma pessoa está viciada, você poderia pensar que não adianta falar, não adianta educar, não adianta ensinar. Chega para uma pessoa, Deus nos livre, que ela é dependente de uma droga. Você fala para ele, isso faz mal para a tua saúde. O cara vai falar, ó, beleza, eu já estou sabendo. Isso vai prejudicar a tua vida. Beleza, já estou sabendo. Ele sabe melhor do que você. Por que ele não abandona a droga? Sabe por quê? Porque uma pessoa viciada, e como o Rabino Tversky, grande entendedor da alma humana, tratou de muitos casos de viciados, ele fala, são as almas mais sensíveis que caem em vícios normalmente. Sabe por quê? Porque o viciado era uma pessoa que procurava uma verdade na vida, um motivo para viver. E infelizmente, ele se vendeu para algo que deu sentido na vida dele. Então você fala para aquela pessoa, isso faz mal para a saúde. Ele não quer nem saber, sabe por quê? Ele fala, a minha vida não faz sentido sem isso. A minha vida não faz sentido se eu parar. E ele não consegue. Então você poderia pensar que para sangue, como era naquela época, ou qualquer outro tipo de vício, não adianta falar, não adianta educar. Caso número 3, caso número 3, vermes e rastejantes. Diz a Torá, essa é uma proibição que nem precisaria se falar. Por quê? Porque uma pessoa normal, uma pessoa saudável, uma pessoa sensível, não deseja vermes, não deseja comer barata, não deseja comer besouro, não deseja comer minhoca. Porém, como tem pessoas que estarão insensíveis, a Torá fez questão de proibir até isso. Essa é a afirmação do Talmud. Aqui também, poderíamos pensar que quando uma pessoa está insensível ao próximo, está insensível a si mesmo, está insensível à vida, não adianta falar. Às vezes você está num ambiente e você vê que uma pessoa fala alguma coisa ou se comporta de uma certa forma completamente insensível. Completamente insensível. Ele fala uma coisa para um outro que está sofrendo e você pensa, como ele teve coragem de falar isso? E você fala, eu vou lá dar um toque. Nem adianta. Porque se a pessoa não se tocou sozinha, se a pessoa não percebeu sozinha, o problema não é racional, o problema não é intelectual, o problema não é de informação, o problema está na alma, o problema está na emoção. Diz o Rebbe nesse caderno, nas Reshimot, presta bem atenção, algo que foi encontrado nos manuscritos do Rebbe na sua gaveta. Fala o Rebbe, nesses 3 casos, fé, vícios, insensibilidade, que a nossa mente poderia pensar que nesses casos não tem salvação, não dá para ensinar, não dá para transmitir. Vem a Toire, vem a nossa Sagrada Torá e fala, não, justo pelo contrário. Fabinho, aqui começa a educação. É aqui que vale a educação. Vocês acham que educar é ensinar matemática? Nada contra a matemática, nem professores de matemática. Vocês acham que educar é ensinar informação? Pega no mundo moderno, pega no mundo de hoje. As crianças, elas sabem pescar informações melhor que a gente, melhor que qualquer um. E cada vez o mundo vai ficar mais assim. Se o papel do professor é chegar na classe e ler o livro de história, é ler o livro de química, ele vai ficar para trás. Porque a criança faz muito melhor no Google. Faz uma pesquisa, você tem todas as informações do mundo. Por isso, no mundo de hoje, principalmente, está se revelando o verdadeiro papel de um professor. O verdadeiro papel de um educador. Não é passar informação, não é contar
informações. Vamos ver o que é. Fala a Torá. Lê direito a frase. Lehazhir gdolim alaktanim. Você pode traduzir diferente. E com isso eu vou finalizar. Prestem bem atenção na mensagem agora, que é o principal da aula de hoje. Lechaim a todos. Pessoal, prestem bem atenção. Essa é a mensagem final e principal. Diz o Rebbe. A palavra leazhir em hebraico, ela pode ser traduzida de duas formas. Olha como o hebraico é poderoso. Leazhir significa advertir, mas significa também da palavra Zohar. Zohar é o livro mestre da Kabbalah. É o livro mestre da Kabbalah. É o livro básico da mística judaica. E Zohar significa brilhar, luz, brilho nos olhos. Olha como o hebraico é inteligente, olha como a língua hebraica é incrível. Quando você fala Lehazhir gdolim alaktanim, você pode traduzir que os grandes vão advertir os menores. Não, fala o Rebbe. Zohar, os grandes, os mais velhos, os conhecedores, precisam brilhar a sua alma sobre os menores. Em outras palavras, os mais velhos precisam brilhar a sua alma. Isso é educação. Quando um professor chega na sala de aula com os olhos brilhando, com a alma brilhando, com o coração vibrando, e ele fala sobre Deus, e ele fala sobre a Torá, e ele fala sobre a vida, isso desperta a fé dos alunos. Não são palavras, não são informações, são brilho nos olhos. Esses três casos que a Torá mencionou, eles estão completamente interligados. Vocês percebem? Fé, vício e insensibilidade está ligado. Pode perceber? Quando uma pessoa cai em vícios, por que nós nos viciamos? Por que nós vendemos a nossa alma para o capeta? E eu não estou falando agora capeta no sentido apenas simbólico. Nós vendemos a nossa alma para o celular. Nós vendemos a nossa alma para pessoas. Nós vendemos a nossa alma para o que a sociedade vai falar de mim. O que meus amigos vão falar de mim. Por que uma pessoa se vicia na moda? Por que uma pessoa se vicia nas redes sociais? Sabe por quê? Porque ele não acredita em Deus. É falta de fé. Falta de fé em você. Falta de fé na vida, falta de fé em Deus. É isso que diz o meu querido amigo filósofo Pondé. Se você não acredita em Deus, você vai acreditar em alguma outra coisa. Não existe uma pessoa que não acredita em nada. O ateu, ele acredita que não existe Deus. Ele tem que ter muita fé para ser ateu. Uma pessoa, ela precisa acreditar em alguma coisa para ser feliz, para se motivar na vida. E isso, infelizmente, é idolatria. É isso que a Torá fala. Ou você vai acreditar no infinito, ou você vai acreditar na vida, ou você vai acreditar na tua alma, ou que você vai acreditar na vibração do teu coração. Ou você vai se vender para alguém ou para alguma coisa. Então a falta de fé, ela leva ao vício. E o vício leva à insensibilidade. O vício leva à insensibilidade. Por que uma pessoa fica insensível com o sentimento alheio? Por que uma pessoa fica insensível com a própria família? Por que uma pessoa fica insensível com os próprios amigos? Com a própria natureza? Eu vou contar um segredo para vocês. Ninguém nasce insensível. Todo mundo tem coração, todo mundo tem alma. Todo mundo é sensível por natureza. Mas quando a pessoa está viciada, quando a pessoa está obcecada, em outras palavras, ela mergulha numa realidade ilusória. Ela mergulha numa ilusão, ela para de enxergar o outro. Ela para de enxergar a si mesma. Ela para de enxergar a vida. E ela começa a viver essa ilusão e ela fica uma pessoa insensível. Então, os três casos que a Torá fala sobre educação, eles são um tripé da mesma mesa, da mesa da nossa vida. Se falta fé, vem a idolatria, que é o vício. Se tem o vício,
vem a insensibilidade. Como você cura isso? Isso que é a cabala da inspiração. Educar é se inspirar. Educar aos alunos, educar aos filhos, educar a si mesmo significa Lehazhir Gdolim Alaktanim. Faz a tua alma brilhar. Cada vez que eu preciso dar uma aula, e às vezes eu, Rabino Dudu, preciso dar uma aula na escola que eu dou aula, a mesma aula há muitos anos, e eu vou falar, será que eu vou fazer um replay? Será que eu sou um papagaio? Eu vou chegar e vou contar a mesma história que eu já contei 1000 vezes? Claro que não! A história pode ser a mesma, as palavras podem ser as mesmas, o livro pode ser o mesmo, mas o Dudu não pode ser o mesmo. Eu preciso saber que quando eu estou indo dar a mesma aula, meus olhos precisam brilhar mais do que da última vez. Os meus alunos vão me ensinar alguma coisa que eu não sabia. Qual é a empolgação para dar aula? Que você vai aprender. Claro que a pessoa tem que lucrar alguma coisa, senão ele não se empolga. Então, cada vez que você vai dar uma nova aula, você está aprendendo mais do que você está ensinando. Com as perguntas dos alunos, com os comentários dos alunos. E às vezes só com o olhar dos alunos. Porque o olhar de cada aluno é diferente. Ele te desperta outra sensação. Se uma pessoa, ela não faz a sua alma brilhar, ela não vai educar. E com isso eu finalizo a nossa mensagem de hoje. Pessoal, vamos educar a nós mesmos. E vamos educar as pessoas que estão à nossa volta. Educar não é dar lição de moral. Educar não é ensinar conteúdo. Hoje as pessoas podem pegar isso sozinho. Educar não é simplesmente ler o livro para uma outra pessoa. Educar é entender essa troca de energias. Educar significa aprender mais do que ensinar. Educar significa esse momento mágico na hora que você chega numa sala de aula ou numa live ou numa conversa. E você entende que esse momento único, que nunca aconteceu antes na história do mundo, que duas pessoas, duas almas se juntam, uma está aqui para educar a outra, uma está aqui para ensinar e para inspirar a outra. E é isso que é a linguagem incrível da Torá. Brilha teus olhos. O outro está com falta de fé. Você não pode convencer o outro que Deus existe. Ele pode te trazer provas contrárias. Provas sempre vão existir para cá e para lá. Diz a Torá, brilha. Brilha. O que quer dizer brilha? Se teus alunos vão ver que você está com os olhos brilhando quando você fala da Torá e do judaísmo, que tua alma está vibrando, que teu coração está palpitando, o aluno fala, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual ao professor. Eu não sei bem o que ele está falando, mas se ele está vibrando, se a vida dele faz sentido, se ele está feliz, eu quero ser igual a ele. Isso é educar, é ser o exemplo. Se você não é o exemplo para os outros que estão te assistindo, eles não vão aprender com você. E eu finalizo com uma coisa maravilhosa que eu li, que resume tudo isso. Quando Deus deu a Torá para o povo judeu, ele falou uma frase, Kol Israel Arevim Zelazé. Todo o povo judeu são responsáveis um pelos outros. A palavra Arevim tem 3 traduções literais em hebraico. Arevim significa fiadores. Um fiador quer dizer, se ele não pagou, eu vou pagar por ele. Responsabilidade. Arevim significa misturados. Nós somos todos juntos e misturados. Nós somos a mesma alma, dividida em muitos corpos. Se o outro está sofrendo, eu estou sofrendo. Se o outro não está cumprindo aquela mitzvah, eu não estou cumprindo aquela mitzvah. Se o outro não tem aquele conhecimento, eu não tenho aquele conhecimento. Makom Zman Limud, muito bom. E para finalizar, a palavra Arevim vem da palavra gostoso, agradável, prazeroso. O maior prazer da vida é essa mistura. É perceber como nós todos somos o mesmo, divididos em corpos diferentes. Essa é a beleza do judaísmo. E com isso eu finalizo. Pessoal, vamos sair dessa mentalidade do mundo de hoje, que não fazer mal ao próximo é ser uma pessoa boa. Não, isso é só o começo, isso é o básico.
Isso é o básico, ter a sensibilidade de não prejudicar a vida do outro. Mas sim, você tem que se meter um pouco na vida do outro. Vou falar de uma forma bem clara e politicamente incorreta. Claro que tem que se meter na vida do outro, do jeito certo, com o jeitinho certo, com educação, com amor em primeiro lugar e não só para criticar, com ódio no coração, Deus nos livre, não, com amor, com educação, com jeitinho. Mas se você não se move com a dor alheia, se você não se toca com a pessoa que está do teu lado, isso não é bondade, isso é frieza, isso é medo. Muita gente hoje fala, sabe por que eu não me meto na vida de ninguém? Porque eu também não quero que ninguém se meta na minha vida. Então fica todo mundo covarde, fica todo mundo no seu quadradinho e se achando, ótimas pessoas. Vem o judaísmo fala não. Bem não é passivo, o bem é ativo. O bem é ativo, é tudo junto e misturado. Com respeito à privacidade, sim. Com educação, sim. Com o jeitinho certo, sim. Mas sabendo que qual é o sentido da vida se não é o atrito, se não são as conexões, se não são os relacionamentos. Muito, muito obrigado pela energia positiva de cada um de vocês, pela presença maravilhosa de todos vocês e de cada um de vocês, e que possamos todos nós juntos nos educar a nós mesmos e poder educar um ao outro sempre com muito amor, com muita luz, com muita inspiração e com muito prazer, se Deus quiser. Lechaim, lechaim, obrigado a todos.